estamos começando mais um Sala de Entrevistas para você e hoje o assunto é com os papais, as mamães, os cuidadores, as crianças. Agora essa temporada de vem calor, sai o frio e enfim, essas quedas de temperatura e também altas do nada deixam as crianças um pouquinho mais amuadas, também mais doentes, vírus, bactérias, vacinas, tudo englobado nessa época e os pais ficam aí, o que fazer? Sobre isso, hoje a gente vai conversar vários temas com a doutora Ana Paula Trombin Soares, ela que é pediatra aqui no município de Criciúma. Doutora, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Doutora, as emergências, a senhora que atende em emergência de hospital particular, mas está vendo que está assim bombando nos últimos dias. A gente teve uma entrada de uma frente fria e saiu, agora já tem alta de temperatura, mas os pais não perdem tempo, né? Deu primeiro o espirro, estão correndo para o pronto-socorro. Isso está preocupando vocês? Sim, a gente está tendo uma alta procura, né, uma demanda bem grande. Isso está bem associado agora com o início do inverno, né? Então, realmente a gente está tendo transições de temperatura muito variáveis, né? Um dia realmente muito quente, no outro dia muito frio. E já é um pouco esperado também na questão do inverno. As crianças ficaram fechadas em casa quase 2 anos, retornaram para as escolas. Então, no inverno os ambientes são mais fechados e essa circulação de vírus, principalmente, ela é maior. É maior, mas está levando os pais num pânico maior também, né, para as pediatrias, porque o que a gente nota justamente por 2 anos de pandemia. Agora parece que está tudo novo, né? Parece que são vários vírus novos, várias coisas novas, mas não, é que aqueles pais mais novinhos com as crianças mais novas estão pela primeira vez tendo contato com bronquiolite, com asma, com outros tipos de vírus e também doenças respiratórias que talvez há 2 anos, por causa da pandemia, as crianças eram menorzinhas, não tinham tanto, né, doutora? Isso, justamente. Essa é uma questão que a gente às vezes conversa com eles, que eles comentam muito, mas meu filho tem 2 anos e meio e nunca ficou doente. Mas se a gente for pensar um pouquinho, né, 2 anos as crianças ficaram totalmente fechadas. Então, não circulavam, tinham menos contato com outras pessoas e não tinham escola, não ficavam doentes. Então, agora que voltam a circular, estão fazendo seus primeiros quadros, algumas delas estão pegando o primeiro inverno da vida escolar, porque agora que estão iniciando a escola. Então, leva a mais quadros, principalmente os virais de repetição, em alguns casos fazem os quadros bacterianos, as pneumonias, né? Algumas complicações, mas a grande maioria são quadros virais de repetição, né? Derivado de todas essas questões que a gente tem agora nessa época. O ano passado a gente viu muito mão, pé e boca, né? Foi um boom ali no final do ano, todo mundo entrou em desespero, que muita gente nunca tinha visto falar. Eu, particularmente, também não tinha ouvido falar do mão, pé e boca, mas ele veio com tudo. Tem outras doenças que estão aparecendo ou reaparecendo com mais força agora, que estão chamando a atenção dos pais? Então, agora no inverno, né, a gente tem uma doença que é muito comum para nós pediatras e que na maioria tem uma evolução muito tranquila, que é a bronquiolite, né, que pode ser causada por qualquer qualquer vírus respiratório simples, né, mas ela é mais causada pelo vírus sincicial respiratório. Inclusive um Covid também pode causar uma bronquiolite. Mas a gente tem percebido, assim, como os bebês pequenos começaram creche mais cedo ou circulam mais, né, estão fazendo quadros um pouquinho mais graves, então de esforço respiratório, precisando de internação, oxigênio, em alguns casos até UTI. Mas é uma doença bem sazonal, então nessa época ela é esperada e já costuma estar mais presente na internação, né, pediátrica. Mas a gente está percebendo que está acontecendo um pouquinho mais, mas eu acredito que tem relação com muito dessas questões que a gente comentou, né? Escolaridade, porque às vezes o bebê de 2 meses ele não vai para a creche, mas tem o irmão que frequenta, então o irmão que circula, né? O pai, a mãe que circulam. Então, tem que ter esse cuidado para se evitar, principalmente os bebês pequenos, prematuros, bebês que têm algum problema, como uma cardiopatia, né? E fazer um acompanhamento pediátrico certinho para evitar que essas questões aconteçam precisando de uma internação pediátrica, né?
como a senhora falou da bronquiolite, né, que a gente viu um boom aqui no nosso estado, né, chamou atenção por falta de UTIs por parte da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, enfim, mas a bronquiolite, então, ela é um vírus. Se a criança já tem um problema asmático, se a criança pegou um resfriado mais forte, ela pode pegar uma bronquiolite, não é que ela vai desenvolver uma bronquiolite, é isso? A bronquiolite, assim, ela é uma doença viral, né, respiratória, ela vai acometer o trato respiratório. E na maioria dos casos, ela vai ter uma evolução benigna, né? Como qualquer quadro viral. Ela pode começar no começo ali, bem no início, com sintomas respiratórios simples, como uma gripe, um resfriado, então secreção nasal, uma tosse leve, né? A gente diz que o auge da doença é ali no 5º dia, 6º dia, que eu costumo dizer para os pacientes, assim, que ou vai piorar ou vai começar a melhorar, né? Que a gente tem que ficar atento. Então, ela tem o ciclo do vírus. É o ciclo do vírus, como os outros quadros, como os mesmos vírus também causam só gripe e resfriado. Mas o que acontece? As crianças muito pequenas, elas são fatores de risco para potenciais complicações. Então, o que a gente tem que ficar bem alerta, que tem que levar no hospital com uma certa urgência seria quando a gente tem um esforço respiratório, né? Principalmente os bebês menores de 6 meses, 4 meses, que seriam os bebês que se cansam mais rápido para respirar. Então, o esforço respiratório é bem importante. A gente trabalha normalmente com os pacientes no consultório, nas consultas de rotina, né, na puericultura, para as mães saberem identificar e não ficar postergando. Diferente de uma criança maior, que às vezes a gente pode aguardar um pouquinho, observar se realmente tem um sinal de alerta, né? Então, afundar as costelinhas para respirar, afundar embaixo do pescocinho, que forma aquele buraquinho que a gente chama de fúrcula, né? Ou crises de tosse, que a boquinha fique azulada, arroxada. Então, esses 3 sinais de alerta, eles são sinais de esforço para respirar, que provavelmente essa criança pode precisar de oxigênio em algum momento, então ela precisa ser avaliada com uma certa urgência. Então, principalmente esses bebês pequenos, né? Doutora, fora as questões da bronquiolite, também a gente tem outras doenças associadas que vão levando a quadros graves. Hoje em dia, quais são as doenças que estão mais chamando a atenção de vocês, que estão dando porta de entrada no pronto-socorro das pediatrias? Então, na pediatria a gente tem um campo vasto aí, né? Mas assim, na emergência, principalmente nessa época de inverno, né? A gente tem, além da bronquiolite, que é uma doença viral, né? As pneumonias, que daí são doenças bacterianas, a gente vai precisar de um tratamento com antibiótico, né? Dependendo aí do patógeno, do micro-organismo que está causando, o tipo da bactéria, a gente vai precisar associar, às vezes, antibiótico. Em alguns casos também vai ter esforço respiratório, como ali na bronquiolite. Dá para confundir? Dá para confundir. Por isso que o esforço respiratório, na verdade, ele é um sinal de alerta, né? Tem diversas doenças respiratórias que podem causar o esforço respiratório, né? Não só doenças virais. Então, tem doenças virais e doenças bacterianas. O importante é identificar o esforço e levar para essa criança ser avaliada para poder ser feito um diagnóstico e direcionar o tratamento, né? Mas ali, voltando das emergências, a gente tem as pneumonias. Muitos casos não precisam ser internados, podem fazer o tratamento com antibiótico em casa, mas às vezes, alguns casos têm algumas complicações, um pouco de líquido no pulmão, que a gente chama de derrame pleural, que são pneumonias um pouco mais complicadas. Então, essas doenças, elas são mais comuns no inverno, né? Doutora, a gente está no auge da campanha de vacinação. A vacina contra a gripe, né, nas crianças, ela protege em alguma situação dessas de virais, de problemas respiratórios ou não? Ela é específica mesmo para os vírus da gripe, o H1N1, H3N2, enfim, ela não fica muito dentro dessa cronologia das doenças virais? Respiratórias, ela protege sim, né? Deve ser feita a partir dos 6 meses, né? Claro, sempre conversado com o seu pediatra, mas a vacina da gripe, na verdade, ela não evita que a criança tenha uma gripe ou um resfriado, não quer dizer que ela não vá ficar doente. Sim. Na verdade, ela protege no caso das complicações respiratórias, então seria a insuficiência respiratória, né? Que são, por exemplo, na bronquiolite, o paciente pode entrar em insuficiência respiratória, né? Então, dependendo do vírus que causou
o influenza H1N1, as outras cepas ali, elas também podem causar uma bronquiolite. A gente tem como mais comum sincicial respiratório, mas também tem adenovírus, o Covid também pode causar, né? E, inclusive esses vírus que a gente também faz a vacina. Então, eles seriam uma proteção a mais para a gente ter quadros gripais ou de doenças virais um pouco mais leves, né? E até para descarte, né? Se a criança já tomou a vacina há determinado tempo, já mostra que ela já fez reação e vocês também, na hora de fazer o diagnóstico da criança, já começam a fazer eliminações, né? Fica mais fácil, né, doutora? Fica, melhora um pouco. E a questão, já que a gente está falando de vacina, a vacina do sarampo, a gente está numa campanha aí vendo a baixa procura, infelizmente, do reforço da vacina do sarampo, também das outras vacinas, né? A polio, né? Que a gente está vendo voltar, infelizmente, já teve casos de diagnóstico em São Paulo e também em alguns países do mundo estão diagnosticando a polio de novo. Enfim, por que isso, doutora? Por que os pais estão deixando de vacinar essas crianças? Então, isso não acontece só no Brasil. Isso infelizmente, é algo que acontece mundialmente, né? Já há alguns anos. Acho que nos últimos anos isso tem aumentado, talvez, no Brasil. Mas, assim, eu sempre digo que essas doenças, elas são vítimas da própria vacina, né? Porque as pessoas não... Hoje em dia, dificilmente vai ver uma pessoa morrer, uma criança morrer de sarampo. Mas por quê? Porque ela é uma doença totalmente evitável com a vacina. Então, na década de 80, por exemplo, morria muita criança. E ela foi uma doença praticamente erradicada, né? Por que começou a ter surtos e novos casos? Teve surto de sarampo na Disney, para ter uma ideia, assim, né? Então, assim, um país de primeiro mundo que teve uma doença totalmente evitável por uma vacina antiga, assim, considerada antiga. Então, essa onda anti-vacina, ela está proporcionando que doenças do passado, que já mataram muita gente, mas ficaram longas décadas aí sem ter novos acometimentos, retornem para a população geral. O sarampo é uma doença super grave, né? Totalmente prevenível com a vacina. Ela é uma doença viral, né? Que pode começar com sintomas de gripe, resfriado, pode evoluir lá pelo 10º dia, com lesões de pele, até entrar... aquelas manchinhas, né, que a gente via em livro, né, agora... As manchinhas vermelhas, mas ela cursa com febre alta, começa com sintomas gripais, né, e ela não... Como ela é uma doença viral, a maioria das doenças virais, elas não têm um tratamento específico, como, por exemplo, uma doença bacteriana, que essa é a diferença que a gente bate muito com os pais. Tá. Uma doença bacteriana, você vai tomar um antibiótico e consegue fazer um tratamento. As doenças virais, a grande maioria delas, a gente vai tratar com sintomáticos e vai tratar complicações que possam estar ocorrendo. Então, o sarampo, ele é uma vacina bem presente já no calendário, ela é bem forte no Brasil, só que ela é feita com 1 ano, ela entra ali dentro da tríplice viral, né, para cachumba e rubéola também. Só que, como aconteceu esses casos, aqui na nossa região a gente não teve, graças a Deus, porque ela é altamente transmissível, né? Então, normalmente ela ocorre em surtos. Quando tem um caso, acaba ocorrendo outros casos, porque ela é altamente transmissível, né? Então, quando se surge um caso sentinela, que a gente chama, já se acende um alerta. E aí, as campanhas começaram a vir para quê? Para a gente colocar uma chamada de dose zero. Né? Que é o quê? A criança de 6 meses a 1 ano já tomar uma dose. Então, ela vai fazer a dose zero, que a gente disse que é essa extra que sairia do calendário tradicional, né? Do Programa Nacional de Imunizações. E daí, depois, ela vai fazer normal ali, com 1 ano, e depois vai fazer o reforço. Inclusive, as crianças que estão pegando a campanha agora, que tem 1 aninho, e, por exemplo, foram lá e fizeram a sua vacina, né? Se faz um intervalo entre essa dose da campanha e se faz a vacina normal, né? O que fizeram antes, só se espera um intervalo ali 15, 20 dias, né? E aí pode fazer a dose normal. Então, estariam fazendo uma dose extra. Né? A campanha, ela está contemplando as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, né? Ela começou ali mês passado, esse mês ela se intensificou e ela deve ir até meio de junho, essa é a previsão, né? Era mais comecinho de junho e eu acho que ela vai se estender um pouquinho mais já devido à baixa procura, né? Que anda acontecendo.
Infelizmente. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações aqui no Sala de Entrevistas. É rapidinho. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a pediatra Ana Paula Trombin Soares sobre as doenças de inverno, doenças das crianças, e hoje também a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Doutora, existe o tal do ciclo da creche, colocou a criança na creche, ou colocou a criança na escola, a criança tem que pegar todas as doenças possíveis do mundo até criar o tal do sistema imunológico completo? Existe isso, doutora? Então, existe um período adaptativo, né? Período adaptativo escolar, normalmente a gente diz que é o primeiro, entre o segundo ano ali, do início escolar, né? Não quer dizer que a criança tem que pegar todas as doenças. Eu sempre costumo falar com os pais que o início escolar, a gente pode, se a gente puder, em casa, postergar um pouquinho, então, assim, menores de 6 meses, né, menores de 1 ano, principalmente de 6 meses, são bebês de maior risco, não só para a bronquiolite, mas para as outras doenças em geral, que normalmente eles vão precisar de internação, fazer um tratamento com antibiótico. Às vezes não vai poder tomar via oral, vai ter que ser internado para fazer medicação. Então, se a gente pode postergar esse início, né, dentro da nossa condição, da nossa família, é sempre melhor, pelo menos ali com 1 aninho, né? Para a gente começar a colocar a criança na escola e circular. A escola, ela tem grandes benefícios para a criança, para a socialização da criança. E com a pandemia, a gente percebeu o quanto foi prejudicial e até retrógrado aí para algumas crianças nas suas habilidades, na parte de avanços, né? De motor, desfraude, problemas de sono, ganho de peso. Então, a gente teve muito problema com isso. Fala, sim, atrasos, né? Então, a gente teve muito, assim, marcos de desenvolvimento de crianças que estavam evoluindo bem e regrediram. Então, ela tem muita coisa boa, mas ela também tem o outro lado, né? Tem algumas coisas que esse período adaptativo aí, às vezes é complicado. Ele não é igual para toda criança, né? Não é uma regra fixa, não é uma receita de bolo, sempre digo isso. Tem crianças que vão adoecer mais, tem crianças que vão adoecer menos, tá? Não precisa pegar todas as doenças, até porque a maioria das doenças virais, por exemplo, mão, pé, boca, que tu citou, é uma doença viral. A gente chama ela de sexta doença, né? Ela é uma doença super comum, na maioria das vezes benigna, mas dependendo da quantidade de lesões, ela pode incomodar muito a criança, né? Às vezes até precisar de internação pelos sintomas, ou a febre alta mesmo. Então, a gente não faz imunidade. Eu já tive uma vez, eu não vou mais ter. Então, ela pode acontecer novamente. Então, a criança não precisa necessariamente ficar doente com todas as doenças. A maioria vai ser quadros virais. No inverno, as crianças realmente sofrem um pouco mais pela questão dos quadros virais de repetição, né? Então, assim, dá aquela sensação do meu filho estar sempre doente. Por quê? Porque o vírus costuma durar de 15 a 20 dias, então mal tá saindo de um quadro, pega outro. Então, dá aquela... Mas, nossa, tá 60 dias tossindo. Mas aí não é mais o mesmo bicho que estava lá no começo do quadro. Nesse tempo, ele já pegou uns 3 bichos, né? Já misturou tudo. Graças a Deus, a maioria das vezes não vai complicar, não vai fazer complicação bacteriana, amidalite, otite, né, sinusite. Alguns quadros vão complicar, mas a maioria não. Vão ser quadros de repetição, mas dão esse desconforto grande para os pais e esse medo de meu filho está sempre doente, eu vou tirar da escola. A questão da escola também volta àquela outra tecla que eu sempre bato. Independente da idade que você colocar o seu filho na escola, ele sempre vai ficar um pouco doente no início, justamente pela adaptação. Só que quando você coloca ele um pouquinho maior, ele já tem mais vacinas, mais imunidade, já circulou um pouco mais, né? Então, já teve contato com outras crianças, então ele às vezes já está um pouquinho mais fortinho, já tem uma defesa um pouquinho maior.
mas não vai fazer com que ele 100% não fique doente. Vai acabar apresentando quadros, mas isso a gente considera que mais ou menos 1 ano, 2 anos de escola, e a tendência é isso melhorar. Se isso mantém se repetindo com uma grande frequência, aí precisa ser avaliado individualmente com seu pediatra. Na questão, doutora, das vacinas, né, que a gente está falando doenças, já falamos das vacinas do calendário nacional de vacinação, mas tem aquelas particulares, né? Muitos, não tenho como pagar, outros hoje já dá para parcelar em várias vezes, tem gente que já a criança nem nasceu, já faz aquele pacote até os 5 anos e fica pagando maternidade. Tem alguns laboratórios que facilitam, enfim. Ou a gente tem todo ano o medo da meningite, né? Tem a normal ali, algumas cepas no estado, no governo, mas tem a meningite também pelo sistema particular, que já teve um caso há muito tempo atrás aqui na região, mas todo ano as mães voltam a falar a mesma coisa. É válido aproveitar, fazer uma poupança, pegar tudo que é vacina da rede particular e dar na criança, ou não? Vamos segurar um pouco, nem tudo, nem tão ao céu, nem tanto à terra? Eu acho que tudo a gente tem que ter prioridades. Tá. O calendário do Programa Nacional de Imunizações, que é o calendário que o SUS contempla as crianças, ele é um dos mais completos do mundo, o do Brasil. Então, realmente, se você for sentar e ler, e ele é muito modificado de acordo com a atualidade. E gratuito, gente, isso que é mais importante, é gratuito. E normalmente isso a gente trabalha na puricultura também, nas consultas de prevenção. Eu, particularmente, costumo discutir todo mês qual é a vacina daquele mês, daquela criança. Aí, se tem algumas do plano privado, a gente conversa e informa que elas existem, porque às vezes muitas pessoas nem sabem que tem aquela vacina naquele mês. Então, pelo menos as vacinas do posto de saúde, né, que são, elas contemplam diversas doenças, elas precisam ser feitas, né? E em relação à meningite, no posto de saúde a gente tem qual? A gente tem a meningo C, que ela pega a cepa da meningite tipo C, que é a que mais matou e mais fez complicações, como a meningococcemia, né? Por muitos anos. E esse painel aí de cepas da meningite, ela vem se alterando há não tanto tempo, recentemente. Por isso que as vacinas privadas, que seriam para meningite especificadamente, né? A meningo B e a meningo ACWY, que daí entra ali a letrinha C, que é essa que você pode fazer na unidade de saúde, né? Então, ela pega os outros tipos junto. A gente vê que tem um aumento crescente, isso não falo regional, isso é nacional, né? Da meningo tipo B e da W, né? Elas vêm acontecendo com mais frequência. Né? As vacinas da meningite, elas não impedem, por exemplo, da criança fazer a meningite tipo viral, né? Ou uma encefalite, que seria uma complicação de uma meningite viral, por exemplo. Mas elas complicam muito menos. Então, a meningite bacteriana, ela pode ser muito menos transmissível, né? Muito mais evitável com essas vacinas. Então, normalmente, as da rede privada, a meningo ACWY e a meningo B, eu costumo orientar, a partir dos 3 meses ela pode ser feita, como se fosse o calendário normal da criança, só que ela é feita na rede privada. E aí não tem necessidade, se a criança vai começar ali com 3 meses a fazer a ACWY, que já entrou a C, ela não precisa fazer a C da unidade e fazer a ACWY. Ela já está fazendo a ACWY, ela já está contemplando a cepa C. Né? E a meningo B é uma outra vacina. Então, a gente teria 2 privadas em relação à meningite, diferente do calendário SUS, né? Elas são vacinas que daí, hoje em dia, a gente já tem diversas clínicas de vacinação privada, com diversas ofertas. Elas não têm muita diferença de valor, porque elas são meio que tabeladas, né? Então, o que existe são facilidades em relação ao pagamento. Como tu citou ali, um pacote. Então, às vezes, eles ofertam dessa maneira. Se fizer a meningo ACWY, tem uma facilidade maior se fizer a B junto. Mas justamente para incentivar que se faça as 2. Então, a gente sempre conversa com cada família e orienta que essas vacinas existam. O papel do pediatra é as pessoas saberem que essa vacina existe. Aí cada um vai discutir dentro da sua família, né?
qual é a condição, se pode fazer ou não. Ela também não precisa ser feita só aos 3 meses. Uma criança maior que já recebeu, né, a vacina dentro a meningo-C, dentro dos 3 meses e dos 5 meses, se, por exemplo, com 1 aninho ou 1 ano e 3, o pai quer fazer particular, agora pode, ela pode fazer, né? Adolescentes podem fazer. Na verdade, assim, a gente também teria que fazer, todo mundo, né? Porque, principalmente nos adolescentes, a meningite bacteriana pode fazer grandes complicações, né? Incluindo até perda de membros, né? Então, assim, ela é bem complicada. Então, quando se pode investir, é bem importante que faça. E antes da gente encerrar, que a gente está indo para os momentos finais, tenho 2 perguntas bem rápidas. Primeiro, febre. Quantos dias, porque tudo que a gente falou aqui dá febre. Quantos dias de febre eu levo para o hospital? Ou não levo para o hospital? Eu regulo febre? O que é febre em criança e até que idade? Então, a febre em criança, ela é igual no adulto, tá? 37,5 a gente considera um estado febril, né? Então, 37,8 seria uma febre baixa, uma febrícula a gente chama, mas ela é febre, né? A gente já pode medicar, por exemplo, né? A gente sempre orienta o quê? Que se você conseguir, se a criança não tem mais nenhum sinal de alerta, tá respirando direitinho, teve a febre, tomou a medicação antitérmica, a febre reduziu, tá fazendo xixi, cocô, não tem falta de ar, tá tudo bem, né? Se você puder levar no seu pediatra de maneira ambulatorial, né, no posto, no consultório, o pediatra que você já acompanha, que já conhece a criança, ok, sempre melhor, né? Lembrar que no pronto atendimento, a gente sempre vai estar expondo essa criança a outras doenças, né? Adulto, criança, tudo junto? Todo mundo, né? Por mais que tenha todo o cuidado, enfim, existe a circulação, né? Então, a gente está expondo, então, principalmente as crianças pequenas, lembrar dos bebezinhos pequenininhos, né? Então, a gente sempre pode aguardar ali entre 48 e 72 horas, se a gente não tem nenhum sinal de alerta, né? Então, não tem esforço para respirar, essa criança toma medicação, dá 1h30, 2 horas, aí no máximo, essa febre, ela cessa, controlou, a criança não tá tão caída, tão prostrada, né? Tá fazendo xixi, às vezes vai diminuir um pouquinho a alimentação, eles ficam mais amuadinhos, né? Mas assim, mais ou menos que você observe e a criança esteja bem dentro daquele quadro, né? Se a gente perceber que antes disso, mesmo que seja no primeiro dia da febre, a criança tá com esforço para respirar, então a questão é aquela, o buraquinho embaixo do pescoço, costelinha que afunda, parou de fazer xixi, não tá fazendo nada de xixi um dia todo, né? Cocô com sangue, vômito que não consegue nem tomar água, mal consegue tomar medicação. Isso são sinais de alerta que, independente do que está causando a febre, a criança precisa ser avaliada com uma certa urgência. Então, às vezes, a gente não pode aguardar. E bebezinhos pequenos, né? Então, bebezinhos menores de 2 meses, principalmente os menores de 1, então os recém-nascidos. Recém-nascido não pode fazer febre, né? Lembrar que as 2 primeiras vacinas que a gente faz ali quando nasce, a BCG e a hepatite B, não causam febre, né? Que às vezes é uma coisa que as mães se confundem. Então, eles até podem fazer um aumento de temperatura por excesso de roupa. Então, a gente mora numa região fria, agora é inverno. É normal recém-nascido ficar empacotado. Então, às vezes tem que ver se não é isso que está acontecendo, aliviar, deixar fresquinho. Não, realmente está fazendo febre, estou medindo 37,8 em diante. Esse bebê não pode esperar. Esse bebê precisa ser avaliado no mesmo dia, prontamente, né? Então, mas as crianças maiores, né, então 6 meses para frente, se não tem aqueles sinais de alerta, poderia aguardar umas 48 horas, 72 horas, preferencialmente sendo avaliados pelo seu próprio pediatra, se possível, quando não, no pronto atendimento.
Então tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença. A doutora tem um Instagram bem ativo também, a gente vai deixar nos caracteres aqui durante o programa para você acompanhar, porque realmente ela dá muitas dicas super importantes, você de todo o estado, também do Brasil que nos assiste, claro, pode acompanhar porque ela dá dicas super importantes, principalmente agora nesse período que tá com essa temperatura bem maluca, para os pais ficarem alertas. Obrigada mais uma vez pela presença, foi muito esclarecedor o papo de hoje. Eu que agradeço, Michele, obrigada. E esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Se você pegou a entrevista pela metade ou então quer rever de novo, não tem problema não. Acesse o nosso YouTube que ela vai estar lá postada para você acompanhar e tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo programa.